Seja bem-vindo à terceira e última parte do nosso mini curso Construindo um Agente de IA do Zero, onde nós estamos construindo um agente de IA fundamental, um agente que você vai conseguir utilizar com qualquer LM, como também ter qualquer objetivo aplicado a esse agente. Então, como dito, essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu ainda as outras aulas, eu recomendo demais que você assista a primeira e a segunda para que você consiga acompanhar e aplicar na prática tudo que vai ser dito agora, tá? Então, se você já assistiu, chegou a hora. Vamos terminar o nosso projeto e você vai conseguir construir um agente que é capaz de fazer muitas coisas, né? Então, só para recapitular, nós estamos construindo um agente de IA fundamental, que ele tem a capacidade de ter uma memória, que basicamente é o contexto de todas as mensagens que foram trocadas entre ele e o usuário. Ele tem também a capacidade de executar uma tool, que é uma ação em um sistema externo. E agora nós vamos trabalhar o terceiro e último pilar, que é o retrieval, que é quando a gente quer treinar o nosso agente de IA em cima de uma base de dados específica, uma base de dados que é nossa muitas vezes, para que ele consiga utilizar esses dados como contexto e responder o usuário, tá? Então nessa aula a gente vai aplicar um retrieval dentro do nosso agente de IA. E no final desse vídeo eu ainda vou te ensinar como que você leva esse agente de IA para dentro de um site para que o seu usuário final consiga conversar com esse agente de IA. Beleza? Vamos começar então? Vamos descer aqui dentro da nossa lógica, tudo que a gente já passou. Então a gente já falou sobre memory, a gente já falou sobre as tools e agora nós vamos entrar na seção de retrieval. Qual é o objetivo que a gente tem aplicando essa técnica dentro do nosso agente, né? Nosso objetivo é fazer a IA buscar informações em uma base de conhecimento para que ele responda o usuário de uma forma contextualizada, tá? Esse é o objetivo, é por isso que nós vamos inserir o retrieval dentro do nosso sistema. E se você gosta desses assuntos, se você quer entrar dentro desse universo de automações IA, eu recomendo demais você conhecer a minha comunidade, a comunidade AI Builders. Lá a gente pode te ajudar de várias formas, mas se você quiser aprender do zero, a gente recomenda o nosso acesso normal à comunidade, mas se você quiser um acompanhamento mais próximo, a gente também tem a mentoria, tá? Na data desse vídeo, as inscrições da mentoria já estão fechadas, nós já temos uma primeira turma em andamento, mas em qualquer momento a gente pode abrir uma segunda turma, então fica atento, ok? Vamos lá, vamos falar o que significa esse termo muito comum dentro desse universo chamado de RAG, né? Então, quando a gente está trabalhando com retrieval, vai ser muito comum você ouvir as pessoas falando de RAG. RAG é o nome da técnica, e a técnica se chama Retrieval Augmented Generation. Aí é difícil falar essa palavra aqui, né? Essa frase em inglês, mas é isso. Retrieval Augmented Generation. É uma técnica usada dentro desse universo de IA que combina recuperação de informações, como também geração de texto. Ela é muito útil para ser usada com modelos de linguagem, como chatbots, para melhorar a qualidade das respostas, especialmente quando precisa de dados atualizados, privados ou específicos. Então, a gente utiliza essa técnica quando a gente está inserido dentro desse contexto. Como é que funciona isso, né? A gente tem duas etapas genéricas que a gente tem que entender como é que funciona. Primeiro, o sistema busca as informações relevantes em uma base de dados ou essa fonte externa, que nós estamos chamando aqui do retrieval. E depois, ele vai usar essas informações para gerar a resposta mais precisa e contextualizada para o usuário. Então, essa é a parte do generation daquela frase difícil de falar. E para conseguir aplicar esse funcionamento aqui, nós vamos dividir em três grandes processos. Nós vamos ter que inserir esses três processos dentro da nossa automação para que o RAG funcione, né? Quais são os processos? O primeiro deles é preparar os nossos dados para que a gente consiga utilizá-los. O segundo é utilizar os nossos dados dentro do nosso agente. E o terceiro é gerar a resposta a partir desse contexto que nós construímos com esses dados que nós buscamos. Essa aqui que é a ideia, e eu vou entrar agora de forma teórica dentro de cada um desses processos e depois a gente vai colocar a mão na massa e construir dentro do N2N, tá? Então, primeiro processo, preparando os dados. Para que essa técnica funcione, nós precisamos preparar nossos dados de uma forma específica, tá? Então, o RAG, ele exige que nós preparemos esse dado de uma forma específica. Como é que funciona essa forma, né? Essa forma transforma os nossos dados em números e grava em bancos de dados vetorizado. Tá? Eu tô sendo super genérico aqui no número, mas é uma forma específica de fazer isso, mas é como se a gente conseguisse transformar texto em números. Esses números têm um formato de vetor e esses vetores serão utilizados futuramente para a gente fazer a nossa busca. Como é que funciona esse processo aqui? É um processo um pouquinho mais difícil de entender para quem está começando agora. A primeira etapa dentro desse processo é preparar os nossos dados, né? Fazer o load do nosso documento, ou seja, pegar os nossos dados e trazer para dentro do nosso sistema.
tá? O segundo grande passo aqui dentro desse processo é chamado de split, que é basicamente quebrar esse documento em pequenos pedaços, tá? Por que nós fazemos isso? Porque quando a gente for fazer uma busca dentro do nosso banco de dados, nós vamos fazer uma busca por semelhança. Então eu vou passar um texto e eu vou ver dentro do banco de dados qual texto é mais semelhante a esse que eu estou passando, né, para fazer a busca. Só que se eu passar um documento muito qualquer coisa, né, vai ser um pouco semelhante com esse documento muito grande, porque o contexto dele é gigantesco. Então, qual que é a ideia aqui? É poder quebrar esse documento em pequenos pedaços, e aí quando eu for fazer uma busca, eu consigo sempre buscar qual desses pedaços é mais semelhante ao que eu estou querendo procurar. Essa aqui que é a ideia. Então, por isso que a gente pega esse documento e quebra em pequenos pedacinhos aqui, porque isso futuramente vai ser muito útil para nós, tá? Uma vez que agora eu tenho os pequenos pedacinhos do meu documento, eu preciso transformar esse documento, esse texto, em números. E como é que a gente faz isso? Utilizando um processo chamado embedding. É um modelo de IA que a gente utiliza para fazer isso. Então ele pega um texto e transforma esse texto em números. Esse número que eu estou falando se chama vetor, tá? Então a gente vai ter vários vetores aqui dentro que representam o contexto que está dentro desse pedacinho aqui de texto que eu estou passando para lá. Tentar trazer aqui de forma um pouquinho mais clara para você. É como se a gente estivesse pegando um texto, né? O Felipe gosta de cachorro quente. E a gente está posicionando esse texto dentro de um espaço. E aí eu vou falar assim, o Felipe gosta de hambúrguer. Você concorda que eu estou falando da mesma pessoa, eu estou falando de comida, só que eu estou falando de uma comida diferente? Então eu tenho que posicionar esse texto aqui próximo do texto anterior. O Felipe gosta de cachorro quente. Essa aqui que é a ideia do vetor, tá? A gente posiciona próximo dentro desse espaço. E se por acaso eu tivesse uma outra frase que falasse Builders é uma comunidade que ensina sobre automações IA, sabendo que essa frase aqui, ela não tem um contexto parecido com as duas anteriores. Então, o que eu faço? Coloco ela num outro espaço para ela se relacionar com outras frases que têm um contexto parecido. Então, os vetores, eles fazem isso, né? Quando a gente faz um processo de embedar alguma coisa, nós estamos transformando o nosso texto dentro desses números que vão ser capazes de posicionar os nossos textos dentro desse espaço. Essa que é a ideia. Faz sentido para você? Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo um comentário, por favor, porque isso é bem importante saber se está fazendo sentido para você ou não, se tem alguma dúvida, se você está gostando desse conteúdo também, tá bom? Aproveita e deixa o like que me ajuda bastante. Partindo aqui para o nosso quarto e último passo dentro desse processo, né? Agora que a gente já tem cada um desses vetores, nós precisamos guardar esses vetores dentro de um banco de dados, tá? Então a gente vai salvar dentro de um banco de dados vetorial. Essa aqui que é a ideia. É um banco de dados específico que ele é capaz de guardar esses pequenos pedaços de texto dentro dessa técnica de vetores. Essa aqui que é a ideia. Então esse aqui é o nosso processo de preparar os nossos dados. Toda vez que a gente quiser pegar um conjunto de dados e preparar ele para que uma IA possa usar, a gente tem que passar por essas etapas aqui, tá? O nosso segundo processo é buscando os dados. Nessa etapa, a gente precisa consultar o nosso banco de dados. Essa consulta, ela leva em consideração a semelhança entre os termos que estamos buscando. Então, como é que funciona, tá? Imagina que agora a gente tem o nosso banco de dados preparado lá e agora eu quero fazer uma busca. Eu quero pegar uma frase aqui e eu quero buscar dentro desse banco de dados o que é mais semelhante. Qual que é o processo que nós temos que fazer? A gente precisa pegar essa pergunta, né, que a gente quer consultar dentro do nosso banco de dados e a gente precisa também transformar ela em números. Então, a gente também faz um processo de embed, mas agora só com essa pergunta. Quando eu faço isso, nós vamos agora comparar dentro do nosso banco de dados de todos aqueles vetores que eu tenho, quais são os que mais chegam perto da pergunta que eu estou fazendo. Então, deixa eu citar um exemplo aqui, né? Quais são as comidas que o Felipe gosta de comer? A gente vai transformar isso aqui em um vetor e eu vou posicionar esse vetor dentro daquele banco de dados. Tem a ver com AI Builders? Não tem a ver. Tem a ver com cachorro quente ou com hambúrguer? Tem muito a ver. Então, eu pego e trago pra gente esses contextos aqui, esses pedaços que foram salvos dentro do meu banco de dados. Essa aqui que é a ideia do retrieval, entendeu? Então, eu tô passando aqui uma pergunta que foi embedada e eu trago para ele o contexto. Quanto de contexto eu quero trazer? Depende, você pode escolher, você pode trazer 2, 3, 1, 2, 3, 4, 10, né? Depende de como você preparou seus dados, depende do quanto contexto você precisa passar para sua IA, mas essa aqui que é a ideia da busca no banco de dados, tá?
Então, é assim que funciona esse processo. E o terceiro e último processo aqui é gerar a resposta a partir do contexto que nós já capturamos. Então, agora, essa aqui é a parte do generation, né? Agora que a gente já tem os vetores que mais se aproximam da nossa busca, a gente vai passar todo esse conteúdo aqui para a nossa IA, dentro de um contexto geral, e a IA agora vai ser capaz de gerar uma resposta contextualizada, né? Então, citando o nosso exemplo aqui, se eu fizer uma pergunta, quais são as comidas que o Felipe mais gosta de comer? Ele vai pegar, fazer esse processo aqui do RAG e ele vai trazer, o Felipe gosta de comer hambúrguer, o Felipe gosta de comer cachorro quente. Vai pegar tudo isso e agora ele vai gerar uma resposta para o usuário final. Ele vai falar assim, olha, pelo que eu analisei aqui, o Felipe gosta muito de cachorro quente e de hambúrguer. Essa aqui que é a ideia, tá? Então, esses aqui são os 3 processos que nós vamos ter que implementar e são os únicos 3 processos que você precisa dominar para conseguir inserir o RAG em qualquer agente de IA que você vai construir a partir de agora. Então, vamos colocar a mão na massa e fazer isso aqui acontecer de forma prática. Então, eu já abri aqui o meu N8N e essa aqui é a automação que nós fizemos na última aula, tá? Na parte 2. Se você não tem ela, entra lá naquele vídeo, tá? Vou deixar aqui no card, tá na playlist também. Baixa aquele JSON para que você consiga seguir a partir de agora, tá? Mas o que eu quero fazer é que para proteger a nossa automação aqui, né? Eu vou duplicar e eu vou colocar agora que ela é a nossa terceira aula. Vamos colocar RAG, ok? Vamos colocar RAG. Vou duplicar só para a gente proteger. E a partir de agora, eu vou trabalhar em cima dessa automação que eu acabei de duplicar. O primeiro passo que eu quero fazer é começar a preparar os dados para que a gente consiga criar um agente de IA inteligente aqui, tá? Nesse projeto específico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vendedor da comunidade AI Builders. Essa aqui que é a ideia. Então, o que eu fiz aqui só para preparar essa aula? E aí você pode seguir isso daqui para aplicar no seu caso, tá? Eu entrei aqui no ChatGPT e eu falei o seguinte, cara, entra aqui dentro do meu site e extraia todas as informações e formate para mim, tá? Deixei aqui o buscar ativado para que ele consiga acessar minha URL e ele extraiu todos os dados que estavam dentro do meu site. Simples assim. Então, estou construindo o documento que eu vou utilizar para fazer o RAG, tá? Depois, eu falei para ele criar um prompt para mim de um vendedor que vai ser capaz de vender agora a AI Builders. Então, ele construiu um prompt bem contextualizado ali de acordo com as informações que nós temos, né? E por último, eu pedi para que ele colocasse esse prompt dentro do formato, né, que a gente está utilizando dentro da nossa automação, que é a nossa mensagem. Então, system, e aqui tem o prompt. Simples assim. Então, copiei esse prompt aqui, já falo sobre essa segunda parte. Então, eu vou copiar esse prompt, vou entrar aqui nos nossos dados de entrada, vou apagar o que nós temos aqui e eu vou colar esse prompt aqui, tá? Então, colei esse prompt, ele já é um vendedor da AI Builders agora. Mas, Felipe, em que momento que a gente vai agora conseguir treinar esse banco de dados para que ele possa usar os nossos dados, tá? Então, essa parte a gente não faz dentro da automação do agente, tá? Nós vamos ter que abrir uma segunda automação que vai ser só para aquela parte de preparar os nossos dados, tá? A gente pode fazer isso abrindo uma outra automação, outro workflow dentro do N8N, mas o N8N também dá a possibilidade de nós utilizarmos um segundo trigger aqui, que se chama Manual Trigger. E esse trigger manual, ele é ativado a partir desse botãozinho aqui, ó, testar workflow. Então, a gente consegue ter duas automações dentro de um workflow aqui dentro do N8N, e a gente vai fazer dessa forma para ficar tudo mais organizado. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar o nosso documento. Então, eu vou colocar aqui, ó, documento. Tá? E eu vou digitar o texto do nosso documento. Qual que é o texto que eu quero utilizar no nosso documento? É as nossas informações que estão no meu site. Então eu vou pegar aqui, ó, o site da AI Builders, vou trazer para cá, vou copiar tudo e eu vou vir aqui dentro do N8N e eu vou jogar aqui dentro dessa string, tá? Vou testar só para você ver funcionando. Testou, está aqui o nosso documento. Você pode, por exemplo, utilizar um documento que está no Google Docs, né? Ou um outro documento que está no Drive ou qualquer outro sistema, não importa. Basta você alterar aqui e capturar os dados desse documento para que você consiga seguir os próximos passos, tá? Então, o próximo passo que eu preciso seguir aqui agora é colocar um Supabase Vector Store, tá bom? Então, o que acontece? O Supabase hoje nos oferece a possibilidade de fazer o RAG através da estrutura deles. Então, como a gente está utilizando já o Supabase para o nosso projeto, nós vamos utilizar também o Supabase para fazer o RAG, tá? E aí, o que a gente precisa utilizar aqui para conseguir fazer o RAG? A gente tem algumas funções, né? Eu posso pegar aqui, ó, documentos ranqueados a partir de um Vector Store. Eu consigo aqui também adicionar um documento na minha Vector Store. Eu posso fazer retrieve e update. O que a gente quer fazer? A gente quer levar esses documentos para nosso Vector Store, né? Para o nosso banco de dados vetorizado. Adicionar um documento dentro da nossa Vector Store, tá?
O vermelhinho, a gente vai trabalhar todos esses passos ainda. E ele me fala o seguinte, qual que é a tabela que você quer trabalhar aqui dentro, né? Um ponto importante, já estou com as minhas credenciais aqui, então verifica se está com suas credenciais. Você está vendo que ele não está abrindo nenhuma tabela para mim? Por que isso acontece? Porque nós precisamos criar uma tabela específica dentro do N2N que ela vai ter essa funcionalidade de ser um Vector Store, né? Como é que a gente faz isso? Basta você apertar aqui em Docs do N2N que você vai cair nessa página aqui, tá? Então ele fala exatamente o que funciona um Vector Store, tudo que você precisa saber. E aqui, ó, ele vai levar essa página dentro do próprio N8N, que é um Kickstart para a gente preparar o nosso banco de dados vetorizado, tá? Então, eu vou apertar aqui e a gente abriu essa página aqui, ó. E ele fala o seguinte, Felipe, se você rodar esse código dentro do seu Supabase, eu preparo tudo de forma automática para você, você não precisa fazer mais nada. E é isso que a gente quer, né? A gente quer facilidade. Então, simplesmente eu vou copiar aqui e eu vi que esse código é um SQL, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro do Supabase. Deixa eu imaginar onde que eu vou utilizar, né? Ó, passei por tudo aqui e vi, opa, SQL Editor, entendeu? Então, acho que tem alguma coisa a ver, né? A gente vai pegar aqui e aqui tem um lugar que eu posso colar um código SQL. Então eu vou dar um Ctrl V e você não precisa saber exatamente construir aqui o SQL, né, nosso código, mas é legal você saber mais ou menos o que ele está fazendo e é mais legal ainda é utilizar a própria inteligência artificial para ajudar você nessa tarefa. Então você pode simplesmente copiar isso daqui e jogar no ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele te explicar, tá? Ou pedir até para ele fazer também algumas alterações dentro desse SQL. Mas basicamente nós temos aqui, ó, a função que ele cria um vetor dentro do nosso banco de dados. Então a gente está instalando a possibilidade dele criar um vetor. Depois a gente cria uma tabela chamada Documents, que vai ser exatamente essa tabela onde nós vamos guardar os nossos vetores. E depois ele cria uma função aqui para fazer match entre a semelhança desses vetores. Simples assim. O ponto mais importante aqui que você tem que ficar atento é esse daqui, ó, 1536. Então, o que acontece? Dentro desse mundo de banco de dados vetorizados, nós temos aquele processo de fazer embedding, que é pegar um texto e transformar em número. E esse número representa a quantidade de dimensões que o nosso vetor vai ter. Então, a depender da quantidade de dimensões do seu vetor, vai depender da forma como ele posiciona dentro do espaço, né? Então, só para citar um exemplo aqui, né? Se nós estivéssemos trabalhando com 3 dimensões, nós estamos falando aqui de um ambiente tridimensional. Dentro aqui, né, desse universo, nós estamos trabalhando com 1536 dimensões, tá? Estou trazendo aqui um exemplo mais chulo, assim, mas é um exemplo bem prático para você entender como é que isso daqui funciona. E por que isso aqui é importante? Porque cada modelo de embedding possui um número de dimensões, né? A gente vai utilizar o da OpenAI, e o da OpenAI utiliza ou 1536 ou 3072 dentro dos modelos dele. Então, o nosso banco de dados ele precisa ter o mesmo número de dimensões que o modelo de embedding que nós estamos utilizando, tá? Como a gente vai utilizar esse daqui de 1536, a gente pode deixar dessa forma que não vai ter nenhum problema, mas se você for utilizar outro, coloca aqui o número de dimensões que você vai utilizar, beleza? Agora, eu simplesmente vou selecionar tudo e vou dar um run. O Supabase vai preparar, ele vai executar toda essa query e ele fala assim, beleza, executei com sucesso. E agora a gente pode entrar aqui no table, né, pra gente ver as nossas tabelas, e a gente vai ver que a gente tem uma nova tabela chamada Documents. E essa tabela já vem com ID, com o conteúdo do documento, com metadata, com o embedding, que é de fato o vetor que nós vamos construir. Então, a gente já conseguiu preparar o nosso banco de dados aqui de uma maneira muito simples mesmo. E agora eu vou voltar aqui para o Supabase, vamos dar um refresh list e vamos ver se ele vai trazer para mim o nosso banco de dados. Trouxe aqui para mim e eu percebi que eu tinha feito um errinho, mas não tem problema, eu estava com a credencial errada aqui em cima, até por isso que não tinha aparecido messages. Agora que nós já temos aqui nosso banco de dados, tudo preparadinho, vamos trabalhar com os subnodes, que eles são necessários para que esse node funcione da forma adequada, tá? A gente tem um embedding e documents. Tá vendo como você já está ficando familiarizado com esses termos? Então vamos entrar no embedding e tem vários modelos aqui que a gente pode utilizar. Eu quero utilizar o da OpenAI, como eu já havia dito. Agora a gente coloca a nossa credencial da OpenAI aqui. Se você não tem uma credencial da OpenAI, entra aqui dentro do dashboard da OpenAI, vai em API Key e cria uma nova credencial, cadastra do N2N, bem simples de fazer. E agora você tem que escolher o seu modelo, né? Como eu já tinha dito, eu vou escolher o Small e só para conferir aqui junto, a gente vai ver que o Small aqui tem 1536, então tá certinho para o que eu preciso, já vai funcionar, tá? Então vou deixar o embedding para cá. Agora a próxima informação que eu preciso é um document, tá? E a gente tem os nossos loaders, né? Lembra que eu coloquei que a gente precisa fazer um load desse documento? A gente pode usar esse default ou trazer do GitHub se for necessário. Aqui o N2N já facilita pra gente. O nosso é o default mesmo.
Então eu vou trazer para cá. E aqui nós vamos colocar JSON e aqui a gente vai colocar load all input data, ou seja, todos os dados que estão chegando aqui dentro desse node, eu quero jogar para dentro do retrieval. Para esse exemplo funciona, se você tiver um workflow mais completo aqui que você quer puxar de um lugar específico, né? Basta puxar para cá para pegar os dados, tá bom? Então eu vou colocar load all input data e eu vou colocar uma informação legal aqui, que é o seguinte: quando você for trabalhar com banco de dados vetorizados, às vezes você quer separar as informações, né? Então esse dado aqui é desse documento X e esse outro dado é do documento Y. A gente faz isso através de uma possibilidade de criar metadata aqui, né? A gente vai taguear esses documentos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, LP, vou colocar o name, na verdade, aqui, né? Origem, e eu vou colocar aqui AI Builders, tá? Que é o que eu tô trazendo para dentro do nosso banco de dados vetorizado. Simples assim. Agora, a última coisa que faltou é o text splitter, né? Que é como que eu quero quebrar esse texto em pequenos pedaços. Qual é a técnica que você quer utilizar? Então, a gente pode quebrar aqui pelo character text splitter, recursivo e token splitter. Cada um tem suas características. Eu simplesmente vou colocar, deixa eu pensar, o recursivo, que é o mais recomendado aqui para a maioria dos casos. E a gente pode separar o tamanho aqui dos chunks, né? Que são aqueles pedaços de documentos. Então, só para ficar bem claro que esse termo aqui, ó, um chunk nada mais é do que um pedacinho desse daqui, tá? Isso aqui é um chunk, isso aqui é outro chunk, isso aqui é outro chunk, chunk. É assim que vai, entendeu? Então, voltando para cá, a cada 1000 caracteres, a gente vai quebrar e transformar isso aqui em um chunk. Chunk overlap, ou seja, quantos caracteres do chunk anterior eu quero utilizar nesse, né, para fazer ligação de contexto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50, ok? Depois eu recomendo que você se aprofunde, veja como é que funciona. E é muito importante essa parte, você preparar muito bem seus dados para ter um melhor retorno, tá? Está feito aqui o que a gente precisa. Agora eu vou simplesmente testar esse workflow e vamos ver se ele vai dar certo, tá? Ele pegou os nossos documentos, está embedando e ficou tudo verdinho. Se ficou verdinho, quer dizer que deu certo. Nós conseguimos fazer esse processo com sucesso. Pela primeira vez, você conseguiu pegar os dados e jogar dentro de um banco de dados vetorial. Isso aqui é um passo super importante. Você está ficando cada vez mais especialista dentro dessa área, né? E já faço convite, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, na verdade muito mais, se você quiser aprofundar nesse termo, ver as melhores técnicas, nós temos uma série de cursos aqui dentro da AI Builders, mas esse curso aqui, o RAG, do zero ao avançado, que é feito pelo André, com mais de 4 horas e 27 de conteúdo para você dominar tudo sobre RAG de forma aprofundada, tá? Então fica o convite se fizer sentido para você. Voltando para o nosso agente aqui, então aqui ficou tudo certo, a gente vai ver agora o nosso banco de dados e olha que legal, apareceu para mim aqui os nossos dados, então ele quebrou todo aquele texto em 4 chunks, né? Aqui nós temos o conteúdo de cada um dos chunks, o metadata que ficou salvo, então como eu coloquei aqui, ó, origem, LP e AI Builders, depois a gente consegue filtrar isso se for necessário, e aqui os vetores, então cada um dos vetores que foram salvos aqui, ó, então tá tudo salvo, tudo certinho aqui. E agora nós conseguimos concluir, então, o primeiro processo dos 3 que nós estamos implementando aqui, né? Preparar os nossos dados. A gente fez load, fez split, a gente embedou e também conseguiu fazer o storage, guardou esses dados dentro do nosso banco de dados, tá? Então agora a gente vai ter que seguir para o segundo processo, que é dar a possibilidade do nosso agente de fazer uma pesquisa dentro desse banco de dados, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso N2N e entender como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos voltar aqui para nossa automação. E eu quero te trazer 2 perspectivas, tá? Tem 2 formas, pelo menos, de você fazer isso. Tem uma forma de você fazer isso previamente, de você mandar todos os dados pro seu agente, por exemplo. Ou seja, você pega a mensagem do usuário, faz uma pesquisa ali dentro do banco de dados, traz essa resposta e embute dentro da mensagem do usuário já o contexto, tá? E aí você passa para o seu LLM para que ele consiga gerar uma resposta. Essa é uma forma. Mas não é a forma que eu quero trazer aqui para você. A forma que eu quero trazer e a forma que é mais adequada, mais recomendada, é você criar uma tool dentro do seu agente para que ele tenha capacidade de executar essa ação de busca lá dentro do nosso banco de dados vetorial, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar essa função fake aqui que nós criamos na nossa última aula e nós vamos substituir ela por uma função real agora que faz a busca dentro do banco de dados. Essa aqui é a ideia, tá? Então, olhando aqui, né, para nossa chamada do chat completion, vamos dar um zoom aqui para você não ficar perdido e a gente vai recapitular isso daqui, tá? Então, nós temos o modelo, nós temos a lista de mensagens que estão sendo trocadas e aqui nós temos a nossa tool, né? Então, tem uma tool aqui chamada Google Search, que a gente tinha feito na última aula, tá? Se a tool estiver errado, não tem problema, é só um exemplo, ok? O que eu quero fazer aqui, eu vou voltar para o nosso ChatGPT e eu pedi para ele aqui, ó, fazer uma tool para mim
tá? Passei aqui o jeito que tem que ser construída essa tool e ele construiu uma tool aqui que consegue fazer pesquisa. Então eu coloquei assim, ó, agora me ajude a substituir a tool atual por uma outra que extrai o texto que deve ser utilizado para fazer uma busca na... Pode utilizar uma propriedade chamada query e ela precisa estar muito bem descrita, tá? Eu coloquei assim, tenta copiar aí que vai dar bom. Então o que ele trouxe aqui? Tool certinho pra gente. Basta agora a gente copiar isso daqui, jogar aqui dentro do nosso código. Então eu vou pagar isso aqui tudo, eu vou substituir a nossa tool por essa tool. Então agora, só para passar junto com você, tá? A gente tem uma nova tool chamada Generate. Deixa eu dar um zoom aqui, né, gente? Vamos lá. Generate Search Query, que extrai e gera a melhor query de pesquisa com base na solicitação do usuário, garantindo que a busca no RAG seja eficiente e relevante. Ou seja, ele vai pegar aquela mensagem do usuário e vai transformar ela numa mensagem adequada, otimizada para fazer RAG. Essa aqui que é a ideia, né? Qual que é o parâmetro que ele vai extrair? Query, que é uma string, né? A query de pesquisa, que deve ser usada para recuperar informações relevantes do RAG. Essa query deve ser extraída do contexto da conversa e otimizada para obter uma resposta mais útil. Deve conter palavras-chave específicas e detalhadas sobre o que está sendo solicitado, tá? Recomendo demais você copiar essa estrutura. Vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado para que você consiga copiar e executar aí dentro, tá? Então, o que eu quero fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar e eu quero testar o nosso workflow, né? Eu simplesmente vou verificar aqui se tá tudo certo, ó, tá tudo certo com o meu input, tá tudo certo com o resto, e eu quero entrar aqui agora dentro do chat, deixa eu diminuir aqui, vamos, tá beleza, essa sessão nova, vamos começar ela mesma, eu falo assim, olá, me fale sobre a comunidade Builders, aí eu vou colocar aqui, ó, utilize as informações que você tem dentro do RAG, vamos pensar dessa forma, eu tô tentando forçar para que ele chame a função, tá, é isso aqui que eu tô querendo fazer, por isso que eu tô mandando essa mensagem toda estranha. Um ponto importante, né? Lembrando, o Together AI oferece alguns modelos que nós podemos trabalhar aqui. Então, se a gente entrar aqui dentro da documentação do Together AI, ele vai mostrar quais são os modelos que possibilitam a chamada de função. E desde que eu gravei nossa segunda aula, alguns modelos aqui foram atualizados, né? Como o DeepSeek V3 e esse Qwen também 2.5, que é muito legal. Então, eu estou utilizando o Qwen 2.5 aqui como exemplo, tá? Mas você pode usar o modelo que você quiser. Então, eu vou testar. Mandei a mensagem. Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito, chegou aqui para mim esse output, né? E se nós entrarmos aqui, a gente pode ver que está chegando o retorno do nosso assistant, como a gente já havia construído. E aqui tem a tool call, tá? Não dá para ver muito bem aqui por causa do zoom, né? Para ficar bem visível para você, mas aqui embaixo a gente consegue ver, ó. Então, qual função que eu chamei? A Generate Search Query. Quais são os argumentos que eu trouxe para você? Trouxe o argumento Query, AI Builders Community Details. Então, quais são os detalhes da comunidade AI Builders, tá? E é isso daqui que nós vamos utilizar para fazer a nossa pesquisa, né? Então, vamos fechar aqui para ficar maiorzinho. Eu vou apagar agora esse nó fake e a gente vai adicionar de novo o nó do Supabase em Vector Store. Tá aqui. E o que eu quero fazer agora? Eu quero buscar, né? Eu quero buscar os vetores que são mais parecidos com o contexto desse texto que eu estou passando, né? Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui, ó, Get Ranked Documents from Vector Store. Então agora eu preciso colocar a credencial correta, né? Que é esse aqui, agente de IA fundamental. O que você quer fazer? Eu quero many, eu quero trazer vários vetores aqui para nós, né? Qual que é a tabela que você quer trabalhar? Tabela Documents. Felipe, qual que é o prompt? Qual que é o texto que você quer que eu veja que tem semelhança aqui dentro? Lembra que o texto é esse daqui, ó, é o arguments, né? Só que eu vou ter que formatar ele do jeito certinho. Então eu não quero mandar isso aqui tudo, eu quero mandar só o argumento. Então eu vou fazer um parse JSON, que é para conseguir acessar esse JSON aqui. E eu vou pegar a chave query, ó. Então, consegui limpar o meu dado e colocar só AI Builders Community Details, tá? Felipe, quantos vetores você quer trazer nessa busca? Eu vou colocar apenas 2 vetores, porque a gente só tem 4, é um banco de dados bem pequenininho. E se você quer trazer os metadatas aqui no seu retorno para você fazer algum tipo de trabalho. Vamos deixar o incluído aqui, mas a gente vai fazer nada, fica a seu critério depois, tá bom? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero testar de novo essa mesma chamada. Olha que legal eu vou fazer. Eu vou simplesmente pinar aqui esse nó de Create Message, para que ele não crie uma nova mensagem, e eu vou pinar o nosso chat completion para que ele vá pela mesma rota e consiga trazer o nosso retorno aqui. Só que tá faltando um passo importante, né? Então
Então deixa eu lembrar aqui para você, ó. Lembra que a gente, para conseguir fazer a busca nos dados, a gente precisa pegar a nossa pergunta, que está como query lá, a gente precisa também embedar essa query para que a gente consiga comparar dentro do nosso banco de dados, né? Então a gente vai fazer o que? De novo, colocar um embedding, simples assim. Então eu vou colocar o OpenAI, colocar o meu workflow e colocar o modelo, tem que ser o mesmo modelo, tá? Então o mesmo modelo que você utilizou para embedar é o mesmo modelo que você precisa fazer a busca. Por que eu tô falando isso? Porque tem a questão das dimensões, tá? Os modelos aqui têm dimensões diferentes e não vai funcionar de forma adequada essa busca se as dimensões estiverem divergentes. Então fizemos tudo isso daqui. O que eu quero fazer agora é vou mandar uma mensagem genérica aqui, porque ele vai utilizar aquela mensagem anterior que eu já tinha mandado, que eu já pinei tudo, e ele fez uma busca para mim e trouxe 2 itens. Olha que legal. Trouxe 2 itens. Então, de todos aqueles itens, quais são os documentos, né, que são mais semelhantes ao que você passou para mim? Então ele trouxe aqui o site da AI Builder dedicado a auxiliar indivíduos, e ele trouxe esse documento aqui. Além disso, ele está trazendo aqui para gente o nosso metadata, que é a origem, né? E a gente consegue filtrar isso daqui se for necessário. E o score, qual que é o nível de semelhança que esse texto tem com a query que você fez. Então esse aqui tem 0.7 e o de baixo vai ter um pouquinho menos, provavelmente 0.57, entendeu? Então assim que ele ranqueia. Tá muito ruim ainda esse resultado, tá? A gente vai otimizar um pouquinho isso daqui como bônus para ter um resultado mais legal, mas por enquanto o que nos importa é isso daqui. A gente fez funcionar essa parte de busca. Agora a gente vai entrar no terceiro e último processo, que é basicamente conseguir trazer todo esse contexto para dentro da nosso LLM, para que ele agora, com a pergunta do usuário e com o retorno, né, da nossa busca no banco de dados vetorial, ele consiga construir esse contexto geral e gerar uma resposta para o nosso usuário. Isso é mais simples do que parece, porque a gente já construiu tudo para fazer isso, né? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é passar a resposta dessa busca vetorial como conteúdo dentro da mensagem da nossa tool. Então lembra que a gente colocou de forma estática aqui, né? A temperatura de São Paulo está a 23 graus Celsius. Nós vamos substituir isso daqui agora pelo conteúdo que retornou da nossa busca. Só que se eu pegar esse page content e jogar para cá, teoricamente funcionaria, mas não vai funcionar, sabe por quê? Porque aqui, ó, nós estamos tendo 2 itens de retorno no nosso banco de dados. E se a gente passar 2 itens aqui para o create to message, ele vai criar 2 to message dentro da nossa estrutura de memória. E isso vai quebrar a nossa estrutura de memória, tá? Não é assim que a gente quer que funcione. Como é que a gente quer que funcione? A gente vai agregar esses dados aqui, ó, vai colocar um aggregate e nós vamos colocar individual fields e nós vamos trazer só o campo que a gente quer agregar. Então a gente vai trazer o page content e aqui eu vou dar um rename, né, para ficar bonitinho, eu vou chamar de contexto. Vamos testar de novo, vamos dar uma mensagem aleatória aqui. Lembrando, tá tudo pinado, então posso testar dessa forma. E agora ele trouxe o contexto, então, com todos os dados aqui agregados e prontinho para ser enviado na nossa tool message. Então basta conectar aqui e trazer para nossa tool message esse contexto. Então eu vou trazer aqui, ó, contexto. Tá? E ele vai passar isso aqui como contexto da toMessage. A toMessage, lembra, vai ser inserida dentro da nossa lógica de novo. Agora o nosso agente vai olhar para essa toMessage e vai ser capaz de responder o nosso usuário, tá? Então vamos dar um save dentro do nosso workflow. Vamos pegar e tirar essa mensagem aqui, unpin. Vamos tirar esse daqui também, unpin. E eu vou começar uma nova sessão, tá? Deixa eu só pegar a mesma mensagem que eu tinha enviado aquela vez. Vou zerar a minha sessão, vou dar um reset e vou mandar ela novamente para começar um novo fluxo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Ok, chegou no Supabase Vector Store, criou nossa toMessage, tá aqui no chat completion de novo e vai gerar a resposta final para o usuário. Gerou a resposta final para o usuário. Olha que legal, pela primeira vez a gente conseguiu então fazer com que o nosso agente de IA seja capaz de fazer uma pesquisa dentro de um banco de dados que nós temos o controle, né? Informações específicas, por exemplo, sobre a minha empresa aqui, mas pode ser qualquer tipo de informação que seja necessário para o seu agente de IA. Então, ele utilizou a pergunta do usuário para entender esse contexto, foi lá e pesquisou no nosso banco de dados para ver o que tinha mais a ver, trouxe aquilo e usou isso como insumo para conseguir responder o usuário. Parabéns, você acabou de realizar um RAG de forma completa. Você conseguiu chegar nesse ponto e você conseguiu dominar uma das técnicas mais avançadas e mais utilizadas dentro desse mundo de IA e automações. E eu tenho certeza que uma conquista dessa merece um like nesse vídeo, merece um comentário também e manda esse vídeo para uma pessoa aí que pode estar interessada
nesse assunto e queira também aprender, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pra gente começar aqui a otimizar um pouquinho mais, e o nosso próximo passo vai ser deixar isso aqui num site para que qualquer usuário possa utilizar, eu só vou refazer o processo do RAG nosso e vou deixar um pouquinho mais otimizado, tá? Então eu vou voltar aqui para nossa automação, vou pegar aqui e eu vou diminuir o tamanho dos chunks. Então agora eu quero pegar com que o nosso split, né? Deixa eu pegar aqui o text splitter, ele seja de 100 caracteres do tamanho do chunk, e aqui eu vou colocar 20, tá? Vou dar um save, vou vir dentro do nosso banco de dados e eu vou eliminar todos esses chunks aqui. Então eu vou deletar. E agora eu vou testar novamente o nosso workflow para ele quebrar aquele documento em pedaços menores. Essa aqui que é a ideia, tá? Então ele está fazendo tudo isso, vamos ver quantos pedacinhos ele vai trazer para a gente aqui. E agora ele trouxe 46 itens, então agora eu consigo fazer uma busca mais refinada dentro do meu documento. Essa aqui que é a ideia, tá? Já que ele trouxe 46 itens, que foi um número maior do que eu imaginava, eu preciso aqui dentro do Vector Store agora, ao invés de trazer apenas 2, eu vou trazer então 5. Então todas as vezes que ele for fazer uma busca, eu quero trazer os 5 vetores que mais se assemelham aqui nesse caso específico, tá? Eu vou dar um reset nesse chat só pra gente atualizar ele, né, para funcionar da forma adequada, e eu vou mandar assim, ó, o que eu posso aprender dentro da AI Builders. Como isso aqui é um teste, eu quero forçar, né? Utilize o RAG. Mas deixa eu te falar uma coisa, a performance vai depender muito do prompt, da forma como você também descreve a sua tool. Então esteja bem ligado nisso, né? Se você quiser que ele execute uma tool em determinado momento, você precisa deixar bem descrito isso no prompt, como também na descrição da tool. Essa aqui que é a ideia, tá? Então eu vou mandar um enter. Ele chamou o Vector Store, trouxe aqui os itens que eu queria, 5 itens, e vai usar isso aqui como insumo para poder responder. A eBuilders é um site, né, dedicado a auxiliar indivíduos. A gente não é um site, a gente é uma comunidade, né? A gente precisa só melhorar a questão de prompt, de tool aqui, como eu havia dito anteriormente, né? E o nosso último passo vai ser deixar esse workflow disponível para que o nosso usuário consiga conversar com o nosso agente de IA. Essa aqui que é a ideia. Eu já havia feito isso na primeira aula, a gente vai fazer de novo, super simples. A gente vai dar um save para salvar o nosso workflow. Nós vamos transformar agora o nosso workflow de inativo para ativo, que é bem importante. Nós vamos vir aqui dentro do chat trigger e transformar ele public available, né? Disponível para o público. Você pode aqui colocar as suas especificações, como eu já havia mencionado anteriormente, mas o que nos interessa é basicamente copiar aquela URL, entrar aqui. E pronto, nós temos um site rodando aqui, onde eu posso conversar com o nosso agente de IA. Me fale mais sobre a comunidade AI Builders. Por debaixo do pano, aquela automação que nós construímos, né? Tudo aquilo vai estar operando com memória, com uma tool e também com o sistema de RAG pronto para responder o usuário. E finalmente nós concluímos então o nosso mini curso Construindo um Agente de IA do Zero, onde você aprendeu a construir um agente de IA fundamental que pode trabalhar com qualquer LLM, como também cumprir qualquer tipo de objetivo. Nesse curso aqui nós abordamos principalmente esses 3 grandes pilares, Memory, Tools e Retrieval, que são os pilares para você construir qualquer agente. Se você conseguiu chegar até aqui, você está capaz hoje de construir agentes de maneira profissional e ir para o mercado, começar a trabalhar com isso. E eu espero muito que você faça isso de verdade, tá? Então agora chegou a sua hora aqui de deixar aquele like, me ajudar, né? Comentar aqui embaixo se você conseguiu chegar, se você ficou com dúvida, se você gostou ou não gostou, se tem mais ideias. É bem importante para mim saber o que você está pensando. E se inscrever nesse canal se você não está inscrito ainda, tá? Como eu disse, tem a comunidade AI Builders, caso você queira se aprofundar em tudo isso aqui que a gente está trabalhando, mostrando, né? E se conectar com milhares de pessoas. Fica o convite para você para ver se faz sentido ou não. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.